Bom sábado. Bom dia também para o Miguel, que está a querer fazer concorrência comigo. Miguel, agora quem fala sou eu. O outro Miguel até ficou espantado que até adormeceu. Pode ser estranho quando se vê um programa para ser dirigido do púlpito a um sábado de manhã para se falar de sexualidade. Não é estranho falar de alimentação, não é estranho falar de exercício, não é estranho falar de indumentária, mas todas as palavras que começam com sexualidade é estranho. Começam a formigar os ouvidos, começa a gerar algum incómodo e algumas pessoas hoje provavelmente nem estão aqui porque acham que nem é digno que se fale deste tema da tribuna. Eu vou-vos dizer que este sermão já foi feito em 2022, em maio, em Espinho, e em maio também deste ano, em Sintra, porque alguns jovens e algumas igrejas pediram especificamente aos seus diretores que este assunto fosse abordado. Mas, contudo, continua a ser estranho. E à semelhança do hino que foi acabado de cantar, muitas das vezes nós desejamos que os nossos jovens aprendam acerca da sexualidade em silêncio. Mas, estimados amigos, se nós não falarmos em casa acerca da orientação financeira, acerca do modo de vestir, acerca de alimentação, acerca de sexualidade, a aprendizagem será feita. Mas será a aprendizagem que nós desejamos que seja feita? É claro que para muitos dos que aqui estão, dos nossos mais jovenzinhos, todos já nasceram de 2000 para cá. Mas eu ainda nasci no século passado. Como outros que aqui estão, já nascemos no século passado. E no século passado, não neste século, era um pouco tabu e desconfortável para os pais falarem com os filhos assuntos que os seus próprios pais não falaram com eles. Mas o que nós temos de mais extraordinário com o nosso Deus Criador é que Ele vai buscar-nos e vai procurar-nos, como a história das crianças que foi contada, como aquela moeda que estava perdida, mas não fazia a mínima ideia que estava perdida. A história da dracma é fantástica por causa disto. É que aquela moeda estava perdida, mas não fazia a mínima ideia que estava perdida, não fazia a mínima ideia onde devia estar e por que devia estar lá. Mas o Senhor sabe o teu valor. O Senhor sabe o quanto tu vales. E apesar de, às vezes, dentro da igreja, na nossa escola, no nosso trabalho, por as mais diversas razões, quando alguém nos diz tu não prestas, tu não vales, tu não és, tu não serás, o Senhor sabe o teu valor. O Senhor sabe o teu potencial. E o Senhor constantemente tem, através da Bíblia, as dicas que outros, nos dias de hoje, tentam utilizar como técnicas de autoajuda. Não são auto. O Senhor, nosso Deus, dá-nos indicações de como Ele pode ajudar e transformar a nossa vida. E Ele fala também acerca da sexualidade. E para começar a ler acerca deste tema, e em particular os jovens, eu gostaria que tivessem à mão a vossa Bíblia, seja no formato que for. Eu no passado era um pouquinho mais esquisito, gostava que fosse em papel. Hoje em dia só quero que vocês tenham uma Bíblia na vossa mão, seja digital, seja o que for, mas tenham a vossa Bíblia. E eu vou começar por Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. E o que é que diz em Gênesis 1:1? Diz lá, Vasco.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio. Agora, o que é que nós vamos ver? Damos agora um pulinho ao capítulo 2, versículo 22, e podemos lá ler o seguinte: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, e chamar-se-á Eva. Portanto, do homem foi tirado. Foi Eva? Varoa, ou mulher, ok? Só para lembrar, este trocadilho é só para lembrar que ainda aqui, neste momento, e até ao surgimento do pecado, o homem e a mulher chamavam-se Adão. O homem e a mulher tinham o mesmo nome. Não havia qualquer diferença. Foi tomada da costela, porque era para que fosse uma adjutora, uma companheira. Já agora vamos falar um pouquinho mais disso à tarde. Não era para que fossem iguais. Era para que se complementassem. Nunca foi o propósito de Deus que o homem e a mulher fossem iguais, ou que tivessem funções iguais, mas que na sua complementaridade de pensamento, de capacidade física, de interação social, ambos pudessem completar o que o outro não tinha. Porque eu não li o que estava atrás, mas se nós lermos o versículo 20, podemos ler lá: Deus deu nome ao homem a todos os animais domésticos e às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea, ou adjutora, consoante uma tradução, ou mesmo companheira. Deus permitiu que Adão, naquela tarde da criação, percebesse a solidão. Sentisse a necessidade de companhia. E só então Deus concebeu a mulher, para que existisse complementaridade. Agora, vamos ler o que está no capítulo 1, versículo 31. No final de ter sido criada a mulher e o homem, nós vamos ler no versículo 31: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve a tarde e a manhã do sexto dia. Então, o que é que acontece imediatamente após o homem e a mulher serem criados? Tenho que falar mais alto aqui do que esta dondoca, que está a fazer uma afirmação pessoal, mas que eu ainda não sei. O que é que aconteceu a seguir à criação do homem e da mulher? Sim, e foi a tarde e a manhã. E o que é que veio a seguir? Veio o quê? O sábado. Alguém tem ideia porque é que eu vos faço esta pergunta? Existem umas mentes iluminadas em várias denominações que dizem que no dia da observância o sexo está proibido, mesmo nos casais casados. Agora eu devolvo-vos a pergunta: qual é que foi a noite de núpcias de Adão e Eva? Ok? Agora, se alguns de vocês me disserem, então vamos utilizar o sábado como forma... Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia também não disse o contrário. À tarde, para aqueles que tiverem a coragem de vir, eu ainda vos vou fazer uma pergunta que podereis achar ainda mais estranha do que esta. Mas o início da família teve-se
no início do sábado, e o sábado, como relacionamento com Deus, durou o resto do dia. E tem uma razão e tem um propósito, porque são as duas instituições que o Senhor mais elevada estima tem, mais cuidado tem, mais empenho tem. Não admira que, pelo contrário, Satanás provoque todo o desrespeito pela família e pelo dia da observância. Mas vem sempre aquela pergunta: mas não sou eu livre? Somos livres ou não somos livres? Somos. Então agora vamos dar um pulinho lá para os profetas, em Jeremias. E eu peço-vos que me acompanhem em Jeremias capítulo 31. E vamos lá ler o que diz no versículo 3. Jeremias 31, 3. E vejamos aquilo que Deus nos quer transmitir lá. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Há séculos, há milénios que nós estamos envolvidos pelo pecado, que nos proporcionou um afastamento brutal da parte de Deus. Mas aquilo que o profeta consegue compreender e a interação que ele tem com o próprio Deus é de longe, porque o pecado nos afastou. Mas de longe eu te amei. E com benignidade eterna, ou memorável, eu te atraí. Então, apesar de eu ser independente, apesar de eu ser completamente livre, o Senhor ama-me. E em todo e em qualquer momento Ele está-se a dirigir a mim, a dizer: eu amo-te, eu quero-te, eu preocupo-me contigo, e se me deres um pouquinho de atenção, eu posso dizer como tu podes ser mais completo, e eu posso dizer-te como tu podes ser mais feliz. É claro que eu sou independente, é claro que eu sou livre, mas normalmente quando nós não fazemos a escolha que está indicada pelo fabricante de um objeto, normalmente corre mal. Eu, para poupar, posso entender que em vez de pôr combustível no meu carro, posso pôr água. Vai correr bem? Vai? Então porquê é que eu na minha vida, muitas das vezes, não sigo as instruções do fabricante? Quero ser independente. Quero fazer à minha maneira. João 10:10, palavras de Jesus, diz-nos lá o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham alguma vidita. É o que diz lá? Uma vidita mais ou menos. Aquilo que Deus quer é que haja plenitude na nossa vida. Que haja satisfação. Se não, vejam, vamos ainda ao capítulo 15 de João, ainda no mesmo livro, e vamos ler o versículo 11. E lá diz-nos o seguinte: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Aquilo que Deus quer nos dar é completo. Não é uma amostra, não é uma percentagem, é o todo. Ok, mas eu continuo a querer ser diferente. Eu não gosto muito dessa questão que toda a gente tem que fazer as coisas da mesma maneira, e às vezes até acho que as coisas já estão assim um bocadinho ultrapassadas nos princípios da Igreja. E podemos fazer assim uma adaptação. Então vamos a um dos últimos profetas antes de Jesus vir à Terra, Zacarias. Quem foi Zacarias? Foi importante Zacarias? Não.
Zacarias foi pai de quem? Quem foi João Batista? Zacarias recebeu uma mensagem importante ou não? Sim. Então vamos ver o que é que Zacarias nos diz no capítulo 2, versículo 8. Zacarias 2:8 diz-nos lá o seguinte: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do meu olho. Este é o cuidado que Deus tem com os seus filhos. Já alguma vez vos aconteceu alguma areia ou alguma coisita entrar no olho? Percebem o nível de incómodo que é uma areita estar lá? Então, agora percebem qual é o incómodo quando são molestados os filhos de Deus. Para Deus, este é o nível do incómodo que produz sofrimento e lágrimas. É impossível entrar uma coisa no olho que o nosso olho não chora. Ok? E podemos voltar a Jeremias. Vamos novamente a Jeremias, mas agora no capítulo 3. Capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz-nos lá o seguinte: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Jeremias 3, 14 e 15. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Lemos em Zacarias que ele preocupa-se de tal forma connosco que o nosso sofrimento provoca dor e incómodo na menina do seu olho. E então, por essa razão, o cuidado que Deus tem para connosco é proporcionar pastores, mas não pastores qualquer, mas pastores segundo o coração de Deus, que vos ensinem, que vos transmitam sabedoria e inteligência. É esta a preocupação. E então, ele faz isto relativamente só aos 10 mandamentos. É? Não. Ele é tão apaixonado por nós que ele quer dar-nos todas as indicações acerca de todos os assuntos que tocam a nossa vida. Ele preocupa-se fazer isso mesmo. Mas, às vezes, principalmente quando eu estou com alguns jovens, já ouvi muitas vezes esta pergunta: mas é preciso estar casado para ter relações sexuais? É preciso? Existe um evangelista brasileiro que costuma trabalhar particularmente a questão do relacionamento dos casais. E ele costuma fazer às vezes a pergunta à audiência: solteiro pode ter relações? Mas quer? Mas não pode. Mas quer. O casado pode ter relações? Mas quer? Fica às vezes esta questão. É que às vezes quem não pode quer, e às vezes esse desejo não surge, porque no nosso coração e na nossa índole pecaminosa não é um desafio fazer aquilo que é lícito. Não é interessante. Não é radical. Hebreus 13:4 diz-nos lá o seguinte: Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimónio, bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros
e os adúlteros. Então, a pergunta que era feita já tem resposta? É lícito ter relações sem estar casado? É possível, mas não é lícito. É claro que eu sou livre de fazer as minhas escolhas, mas depois tenho que arcar com essas mesmas consequências. Ok? Já agora, depois surge outra questão. Como é que eu sei, se eu não tiver essa experiência com o meu noivo ou com o meu namorado, como é que eu sei que nós vamos funcionar bem os dois do ponto de vista sexual? A pergunta que eu coloco e que devolvo aos jovens, particularmente aos jovens não casados, é: como é que vocês sabem como é que vão funcionar do ponto de vista financeiro, objetivos de vida, estrutura familiar, cidade local onde vão viver, se não falarem de nada disso e apenas estiverem preocupados com sexo? O namoro e o noivado têm uma função à semelhança, e não foi de propósito. Garanto-vos que não foi de propósito a escolha relacionada com a lição de hoje. Mas o namoro e o noivado, à semelhança daquilo que nós lemos, têm uma função de preparar, de definir objetivos, de nós percebermos se, como futuro de vida, faz sentido a nossa vida em conjunto. Se temos objetivos em conjunto. Eu conheci, por exemplo, alguns casais, dentro e fora da igreja. Alguns deles eu encontrei-os na urgência pediátrica, que tinham um enorme dilema e não conseguiam funcionar bem. Porque antes de casarem, ou de se juntarem, porque hoje em dia nem é moda casar, mas não discutiram sequer se na vida a dois pretendiam ou não ter filhos. E para um não era objetivo, para o outro era objetivo. Mas só descobriram isso depois de assumirem uma vida em conjunto. Para um a vida era numa casa isolada, para outro, todo nojentinho por causa das terras e das ervas dentro de casa, era um apartamento no último andar onde o pó não possa chegar. Para um bastava um amor e uma cabana, mas o outro quer uma mansão. Essas são as coisas que têm que ser discutidas no namoro e no noivado. São os objetivos. E eu ainda não mencionei o mais importante. Qual é a coisa mais importante a ser discutida no namoro e no noivado? Deus vai estar na nossa relação? É teu objetivo? Queremos que Deus nos ajude para que esta relação funcione? Esse é o passo mais importante no namoro. Esse é o passo mais importante no noivado. E esse é o passo, e eu tenho aqui muitas pessoas que têm ou menos cabelo que eu, ou mais cabelo branco, e todos aqueles que são casados sabem perfeitamente que é o desafio diário do casal casado. Esse Deus interfere na nossa vida de forma a que nós consigamos manter uma relação a três. Algumas pessoas abriram um bocadinho mais os olhos. Sim, a três. Eu, o esposo ou a esposa e Deus. Não pode faltar. É por isso que às vezes surge aquela outra questão, do ponto de vista espiritual, porque foi comparado hoje à igreja ao casamento, certo? É como a questão que às vezes fazem: é preciso eu me batizar para ser salvo? É? É. Porque João 16,16 diz lá, e pode ser projetado, quem crer... Pode ser projetado, por favor? João 16,16. Quem crer ou for batizado será salvo. É isso que diz o texto da Bíblia?
Não percebi. Sim, tem razão. Mas diz lá, e for batizado. E depois, por norma, nós temos os jovens que nos vêm fazer aquela questão. Bem, mas o ladrão na cruz não foi batizado. O que é que disse Jesus a João Batista quando João Batista, um pouco indignado, evitava que ser ele a batizar Jesus? Importa? Importa? Não vou projetar agora. Não fiquem à espera de ver ali que não vai sair. Importa cumprir o que está escrito. Então, se a Jesus, para nos dar o exemplo, foi requerido que se batizasse, não é requerido a ti e a mim? E agora volta à pergunta. Mas o ladrão na cruz não se batizou. E Jesus disse que ele vai estar no céu. Verdade ou mentira? Verdade. O batismo serve como ato de testemunho. E agora pergunto-vos eu, quantos de vocês no vosso batismo deram um testemunho tão grande da vossa fé como aquele ladrão na cruz? E agora eu volto-vos a perguntar, foi batizado ou não foi aquele ladrão na cruz? Ele não foi submerso em água, mas ele foi batizado. Porque o próprio Jesus indica que as palavras que ele proferiu não deixam de ser inspiradas, como se comprometeu pela sua confissão e pelo seu testemunho, arrependeu-se dos seus pecados e eles foram-lhe perdoados. E ele, a partir daquele momento, dos poucos momentos que teve, que não sabemos, provavelmente apenas algumas horas, ele viveu crucificado aqueles últimos momentos como um novo homem. Então sim, da mesma forma que nos é requerido o batismo como confissão, nos é requerido o casamento como testemunho público da nossa decisão. Eu decidi amar a minha esposa ou o meu marido. Eu hoje não consigo olhá-la nos olhos porque ela está atrás de mim, mas ela está a olhar para mim de certeza. Mas foi dado um testemunho. Éramos mais elegantes, eu tinha mais cabelo. Já foi há algum tempo atrás. Já agora, e não estava previsto falar disto, mas quando estava a ouvir os anúncios, permitam-me que alongue 2 ou 3 minutos o sermão desta manhã para falar de um aspecto que é extremamente importante dentro da igreja. Eu estava a ouvir o Rui a fazer os anúncios e o cuidado que nós devemos ter na igreja e faz lembrar às vezes o cuidado que nós temos em casa. Quando os meus pais saíam e nós éramos pequenos, aquela casa virava balbúrdia com as colchas e com os cobertores, fazíamos tendas, os brinquedos estavam todos espalhados, mas era obrigatório que antes de os pais entrarem em casa tudo estivesse arrumado. Nós na igreja muitas das vezes temos a mesma atitude pueril. Enquanto sentimos que o Senhor não está, fazemos tudo e mais alguma coisa. E não estamos preocupados porque o Pai não está. Agora a minha pergunta é, quando é que o Pai se ausentou deste lugar? Especialmente para pais e para avós, que muitas das vezes temos os filhos à responsabilidade. É importante que nós tenhamos a noção que no dia em que o Senhor se ausentar deste lugar, Ele não volta mais. E o nosso destino está selado e está fechado. Ainda que por causa do meu afastamento eu sinta que o Senhor não está aqui, Ele está. E não existem servos. Um pouquinho, se calhar, se nós quiséssemos comparar, quando Jesus visitou a casa dos 3 irmãos, em que Marta estava... Marta estava quê? Atarefada, preocupada com todas as coisas que eram necessárias para servir o Senhor e aqueles que o acompanhavam. Mas Maria não quis saber nada disso. Maria já tinha sido resgatada pelo Senhor. Ela não queria saber de nada das coisas da vida.
bom era que muitos daqueles que têm algum descuido na igreja tivessem esta mesma justificação de Maria. Porque aquilo que acontece muitas das vezes na igreja é que se acha que alguém há de vir a mulher da limpeza, ou alguém, e então os papéis do rebuçado, as unhas cortadas, ou outra coisa qualquer, pode ficar por aí que alguém há de limpar. Israel, quando esteve na base do monte perante o Senhor, nem as crianças abriram a sua boca, porque estavam perante Deus. E tal, nós vivemos noutro tempo. O Deus é o mesmo. A necessidade de referência é a mesma. Quando nós entramos naquela porta, não é para eu me satisfazer, mas é para dar honras e louvores ao Senhor que aqui habita. Então o momento do culto não se trata daquilo que eu quero, mas daquilo que o Senhor me pede. Quando eu entrar na igreja com esse propósito, então a minha adoração será diferente. Quando eu no casamento entrar também com esse mesmo propósito, eu vou casar para ficar satisfeito, ter satisfação. Esqueçam, porque se eu não estou de bem com a vida solteiro, não estarei de bem com a vida casado. Se eu procurar satisfação através do casamento, eu não só não serei feliz, como não será feliz a pessoa que estará comigo. Mas se eu entrar no casamento com o intuito de fazer feliz alguém, de servir alguém, de proporcionar alegria e prazer a alguém, então eu encontrarei o propósito do meu casamento. Porque se a outra pessoa te entrar no casamento da mesma forma, então será maravilhoso. Vamos abordar algumas dessas questões à tarde. Ok? Mas esta é a questão. Não pode ser, como às vezes fala, como a malta gosta muito dos exemplos desportivos, não pode ser um jogo de tabuleiro inclinado. Um serve e o outro é servido. Não dá. Deve ser equilibrado. Quando os dois servem, quando os dois proporcionam, quando os dois comunicam, quando os dois partilham, aí sim. E agora os jovens que aqui estão presentes estão a pensar na sua cabeça. Ok, mas isso é conversa para cotas casados. Então, e para mim? O que é que me diz respeito a mim? Então, vou-vos levar a um texto que nós normalmente nunca utilizamos. Ele está lá próximo dos Salmos, ele faz parte dos Cantares da Bíblia, que é o livro de Cantares. Um pouquinho à frente de Salmos. E podem abrir logo junto ao primeiro capítulo, porque vamos ler no capítulo 2. Cantares 2,16. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. E aqui começamos a perceber uma sintonia de pertença. Da mesma forma que Paulo, eu sei que me estou a alongar um bocadinho, mas pedia-vos que se concentrassem um pouquinho, está bem? As crianças podem divagar um pouco, mas pedia aos adultos que se mantivessem atentos. À semelhança do que diz Paulo acerca da entrega de Jesus pela Igreja, a Igreja está disponível para estar só disponível para Deus. Assim é o casal. O meu amado é meu e eu sou dele. E depois é com alguma ternura que se lê aqui, ele apacenta os seus rebanhos entre os lírios. O que é que isto quer dizer? Como é que ela sabe que o rebanho está entre os lírios? Porque ela está a ver de longe o seu amado. Ela partilha do mesmo interesse. Ela espera que aquele rebanho se alimente bem, porque é do sucesso daquele rebanho que será o seu sucesso da sua própria vida. Capítulo 4, versículo 7.
diz-nos lá o seguinte: tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Não há defeito ou não há mancha. É uma mulher genuína. Agora é a apreciação, como diz o pastor Dário, do damo para com a dama, do Senhor. Podemos ir ao versículo 12. Ele continua a falar dela. Jardim fechado és tu, minha irmã, minha noiva, manancial recluso, fonte selada. E este é o aspecto fantástico que aqui se encontra. É que enquanto noivos, o seu comportamento para com a sua noiva é como diz na Escritura, minha irmã. Irmãos não têm relacionamento amoroso. É minha irmã, é minha amada, mas para já é minha irmã. Ok? É um manancial fechado. É uma fonte reclusa. Isto indica a castidade, a pureza e, por que não utilizar algumas palavras que podem escandalizar alguns irmãos, mas fala aqui de virgindade até ao casamento. Não há relação sexual. Então, vamos agora ao capítulo 8 e vamos ler lá os versículos 8 e 9. E agora é novamente uma preocupação agora de família. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios, que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida. Se for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se for porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. E aqui é outra parte que é importante. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. O que é que isto quer dizer? Que a jovem ainda nem sequer entrou na puberdade, mas já é uma preocupação da família. Como é que vai ser tratado? Qual é o cuidado? Como vamos abordar o tema? E depois temos duas questões opostas. Se for muro, ou seja, se mantiver intacta, imaculada, edificaremos sobre ela uma torre de prata. Ou seja, será distinguida pelo facto de que é. Se for porta, ou seja, se aquela pessoa individualmente não tiver tanto cuidado assim e for dada alguma proximidade, faremos uma cerca de... De que madeira é? Tem algum interesse ser uma cerca de cedro aqui? Porquê cedro? Paula diz que é uma madeira resistente. Mais. O cedro, para além de ser uma madeira resistente, é uma madeira perfumada. Essas são as duas razões porque ela foi escolhida por Deus para que fizesse parte da construção do seu tabernáculo e o revestimento do templo de Salomão. Resistente e perfumada. Então quer dizer que nós devemos ser resistentes e duráveis nos nossos princípios, mas apresentá-los de uma forma agradável e pedagógica. Ok? E este é o aspecto que é fantástico. É aquele que muitas das vezes nós temos que aprender com o próprio Jesus. Nós gostamos e sabemos que é daquela forma que tem que ser, mas somos às vezes duros de língua, na postura, no olhar. Não conseguimos cativar aqueles que às vezes têm algumas dificuldades ou algumas tribulações. E aqui não estou a falar exclusivamente do cariz sexual. Seja da alimentação, seja do exercício, seja acerca do sábado, seja acerca da mentira, da linguagem. Não conseguimos ter o aroma do cedro, o cuidado que existe. E depois ainda podemos, a resposta da esposa no versículo 10, Cantares 8:10 diz: eu sou um muro
e os meus seios como suas torres, sendo eu assim, fui tida por digna de confiança do meu amado. Prova. Existe aqui a prova. Ela manteve-se. E agora, porque até abordámos um pouquinho na lição nos jovens, a minha pergunta é: só se pede castidade às meninas e às senhoras? Da mesma forma que a genitália feminina ou a vulva tem o ímã, que iniciando as relações gera ruptura, também o pénis, na sua base, tem um freio que segura o propúcio, que na maioria das vezes também rompe no primeiro relacionamento sexual. Os únicos que não o têm são aqueles que são circuncidados. Então os circuncidados, não há cá forma de... Não, mas é que o circunciso, à imagem de Israel, apontava no seu íntimo precisamente para a castidade e para a fidelidade. Dispensava a prova de selo de garantia, porque era um compromisso interior com o próprio Deus. Então, tanto o homem como a mulher têm selo de garantia. Existe um propósito. E vamos ler aquilo que já estudámos na escola sabatina. Vamos a Efésios capítulo 5, 25. Efésios 5, 25 diz lá: mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, e muitos homens gostam, como foi discutido na lição desta parte. Quem usa calças aqui sou eu. Mas é que é preciso continuar a ler. Como? Como a quem? Como ao Senhor. Mas como ao Senhor porquê? É verdade que diz lá, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ok, então, ser submisso ao marido, porque ele é o meu salvador, o meu remidor, o meu marido está disposto a dar a sua vida por mim. E então eu sou submisso porque eu sou grato. Trata-se de gratidão mútua. É esta a razão da submissão. Agora tem a outra parte, que alguns maridos às vezes também não têm grande interesse em ler. Mas aqui as senhoras leem com atenção estas frases. As outras acima não é tão interessante às vezes. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que E aqui, tanto maridos como esposas já não leem esta parte. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo ama, porque ninguém jamais odiou a sua carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. E este é o aspecto, é o cuidado. Eu posso estar aqui todo bonito e apresentável, mas se eu tiver lá na ponta do dedo grande a unha encravada e ela me estiver a incomodar, enquanto eu não resolver o problema da minha unha encravada, eu nem consigo pensar direito. Na família, se a minha esposa não estiver bem, eu não estou bem. Na igreja, se um dos meus irmãos não está bem, eu não estou bem. E este é o propósito. E é por isso que Deus utiliza o exemplo do relacionamento matrimonial com o relacionamento que deseja que exista com Ele. É por isso que eu agora vos peço para ir mesmo para concluir. E vamos terminar.
e vamos terminar com um dos versículos do 4º mandamento. Êxodo 20, versículo 10. E vamos ler o que tem lá. E aqui, e porque se falou na lição de jovens um pouco acerca de machismo ou de feminismo, aqui tomem atenção que nós encontramos a Carta dos Direitos do Homem, a Carta dos Direitos da Mulher, a Carta dos Direitos da Criança e a Carta dos Direitos, imaginem só, até dos animais e dos estrangeiros. Ok? Então vamos ler. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro que está dentro das tuas portas. E agora a minha pergunta é, neste texto, falta alguém? Esqueceu-se Deus de alguém neste texto? Porque fala de ti e depois tem o filho e a filha, o servo e a serva. Falta alguém? Não falta a esposa ou o marido? Quando fala de ti, não falta? Não falta. Porque se fala lá do teu filho e da tua filha, é porque Deus assume que estás devidamente casado. E se estás casado, tu és um com o teu marido ou com a tua esposa. Então não precisa de ser mencionado. Os filhos, fala do filho e da filha, porque eles à partida estão solteiros. Ainda não têm uma relação, um matrimónio. Então eles são um. Mas a partir do casamento, a unidade passa a ser a existência. E quando nós estamos separados, não somos metade. E é esta parte, e é com esta ideia que eu quero terminar. Quando eu estou afastado da minha esposa, é a mesma coisa que eu tenha uma caixa de frutas, daquelas à antiga, que eram feitas de madeira e com pregos. Ok? Agora, ou uma palete. Se vocês pegarem numa dessas caixas, retirarem todos os pregos e puserem de um lado e todas as partes de madeira e colocarem do outro, onde está a caixa? E onde está a metade da caixa? Não existe. Ok? E este é o exemplo que às vezes o Senhor nos quer transmitir. É que nós existimos quando foi formado um corpo e o Senhor insuflou ar nas nossas narinas. Quando nós deixamos de respirar, deixamos de existir. Quando existe a separação entre o marido e a esposa, não existe mais nenhum deles. Não há. Não é metade. E é por essa razão, e ao terminar, que é claro que é assim, muitos de nós já tivemos desalentos, desilusões, infelicidades na nossa vida. Muitas das vezes culpamos Deus acerca disso. Mas Deus, em silêncio, tinha deixado todas as indicações aqui para, se nós as tivéssemos cumprido, não tivéssemos necessidade de passar por essas tristezas, desapontamentos e desilusões. É claro que o Senhor regenera, o Senhor recria, o Senhor perdoa e dá-nos nova oportunidade de nós voltarmos a ser um completo. Porque Ele pretende dar-nos gozo completo. Que o Senhor vos abençoe. Amém.